Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma série de entrevistas do Chutando Balde. Exatamente, matemática proposta no início do nosso mês de agosto. A você, adolescente da Igreja da Orla, familiar de adolescente, amigo, interessado em temáticas tão importantes para a nossa sociedade nos dias de hoje. Quero agradecer aqui a presença do Anselmo. Boa noite, Anselmo. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Gabriel. Boa noite. Anselmo tem sido nosso parceiro aqui, pai de adolescente, membro da nossa igreja, e como tem sido a participação dele, a colaboração. E nessa semana, nós temos uma convidada muito especial, a Pamela. Boa noite, Pamela. Tudo bem com você? Boa noite. A Tudo Pamela jóia. congrega aqui na nossa igreja, também é irmã nossa, e como tem sido importante, e vai ser agregador a participação dela nessa noite numa temática muito importante, numa temática muito relevante. Nós vamos falar sobre suicídio, automutilação, uma temática que pode gerar dúvidas aí em você. Então não se esqueça, já pode compartilhar aí esse link para várias pessoas que você conhece, que você gostaria que estivesse ouvindo sobre isso. E, Pamela, a gente já vai começar, né, hoje com uma série de perguntas. Quantas perguntas nós temos, né, Anselmo? E a gente já vai perguntar assim de cara, o que seria de fato a automutilação? Porque a gente sabe o que é o suicídio, né? Então, assim, o que seria a automutilação? E se a automutilação é como se fosse um primeiro passo ou o primeiro estágio para a pessoa cometer o suicídio, ou é a primeira demonstração ali desse pensamento e dessa questão toda? Então, assim, acho que o primeiro desafio dessa pergunta é a gente desvincular o suicídio da automutilação, né? Apesar de ser pode ser um sinal, um dos sinais, né, de um ato suicida, a automutilação, ela é um termo, na verdade, criado em 1938 por Menninger, Carl Menninger, onde ele começou a perceber um aumento significativo de autolesão, né, destrutiva, e aí ele autodomina como automutilação. Nós temos os nossos manuais, assim como as nossas classificações de doença, que é o DSM, o CID, que tratam também a questão da automutilação, reconhecem ela, né, como um traço, né, de transtorno de doença, porém não associado ao suicídio. Porque a automutilação, ela tem, aí a gente, né, durante a nossa entrevista, a gente vai desenrolar sobre isso, a questão de como que ele se revela, né, o porquê dessa automutilação. Então, pode ser uma característica, um sinalizador de quem está pensando em se suicidar? Pode, mas ele não é vinculado ao suicídio. Essa é a questão, né? Beleza, Pamela. Agora tem uma outra perguntinha para você. Transtornos mentais são comuns nas pessoas que passam pela automutilação? Existe algum dado, alguma estatística sobre esse tema? Então, como a gente conseguiu, né, agora desvincular uma coisa da outra, é lógico que dentro do transtorno mental, dependendo do transtorno, nós temos a automutilação como um sintoma. Por exemplo, alguém com alguma alucinação de que tem algum bicho andando, né, no seu corpo. Para aquela pessoa que está narrando para você, né, o portador daquele transtorno, que existe, que está sentindo, para ele é real, né? Mesmo que a gente fale, olha, não tem nada aí, para com isso, para ele é real, ele está sentindo. Então, no ímpeto, né, pode ser que a pessoa vá lá e se automutile para tirar aquele bicho que está na sua alucinação, né? E assim é um exemplo de como que dentro de um transtorno a automutilação pode ocorrer, mas ela não está vinculada diretamente então ao suicídio, ou não significa também que vários transtornos mentais estarão associados à automutilação, tá? É possível, Pamela, a gente determinar um perfil de pessoas que, mesmo sendo vinculado dentro da automutilação, tais perfis possam ser propensos a isso, e dentro dessa linha de suicídio, tais perfis são propensos a isso? Existe mesmo esse perfil que pode ser pré-determinado? E também se existem características que a gente pode notar, por exemplo, aí falando já sobre o suicídio,
essas características que essa pessoa está demonstrando são notáveis de que ela possa estar tendo esse pensamento suicida. Nós, assim, como pessoas leigas, né, Anselmo, familiar ou amigo de um adolescente, e a gente pode falar assim, poxa, esse cara provavelmente está com esse tipo de pensamento. Sabemos que, assim, num consultório vai ser detectado, mas como que a gente pode contribuir nesse processo? Então, seriam duas partes, né? Se há um perfil mesmo para isso e quais são as características das pessoas, tanto na parte da automutilação, que a gente sabe até como uma demonstração corporal, mas do suicídio, se há características assim mais notórias para pessoas que são leigas, assim. Ok. Então, vou trabalhar com características ao invés de perfil, né? Porque nós podemos ter pensamentos suicidas, né? Às vezes a gente ouve, né? Ou a gente fala, ai, queria dormir e não acordar nunca mais. O que é dormir e acordar nunca mais? Né? Se não morrer, né? Ai, quero sumir para onde, né? Então, assim, tem algumas falas nossas que é uma fala comum do nosso dia a dia, que tem a ver com um momento, não necessariamente com um comportamento ou com uma ideação suicida contínua, né? Então, eu posso verbalizar isso realmente num processo de estresse, de cansaço, e aí eu verbalizo algo que tem a ver com um sentimento suicida. A automutilação, a gente consegue perceber os sinais pelas características até das vestimentas. Porque, normalmente, aí, assim, estatisticamente, a automutilação está mais ligada aos jovens, entre a adolescência e o início da fase adulta. Então, não que o adulto, né, na sua fase, nem que o idoso não possa fazer isso, mas ela é mais característica. Então, nessa fase da adolescência até a primeira fase adulta, entre os seus 13 até os 25, 24, 25 anos, é o maior índice. E como os locais mais comuns de automutilação é o antebraço, a parte inferior da coxa, ela já vai estar normalmente tampada. Então, você não tem como saber muito, a não ser que você tenha esse convívio dentro de casa, a ponto, né, de se exporem assim, os seus corpos. Mas aqui no antebraço é muito visível. Então, normalmente, esses jovens, tá aquele calor do verão que a gente vive, e o casaquinho, né? O casaquinho ou a blusinha de manga sempre. Por quê? Não necessariamente ele tem prazer naquilo, ou orgulho, né, desse comportamento. E aí você começa a perceber assim, gente, mas tá calor, meu filho, por que você tá com essa blusa? Tira essa blusa, né? É lógico que na situação já de ideações suicidas, a gente começa a perceber um quadro próximo aí ao que o pastor já falou, né, no encontro dele com o quadro depressivo. Então, há um retraimento, há um recolhimento. As falas, nós temos que estar muito atento às falas, né? E a esse comportamento de isolamento. Se antes eu fazia parte do meu convívio com minha família, se eu comia com eles, ou se eu chegava em casa e falava um pouco mais sobre o meu dia, já não falo mais. Se no meu serviço eu começo a não conversar mais com os meus amigos, se na minha escola eu já não ando mais com os meus colegas, eu começo a faltar, se eu só quero dormir. E essas falas, né, tipo, minha vida não tem mais sentido, para que eu vou fazer isso? Para quê? Sabe? Começa a se questionar do sentido da vida mesmo. É um sentido, é uma perda, talvez, do sentido existencial. Então, essas falas a gente começa a perceber. Se você não tinha isso antes, então está acontecendo alguma coisa, né? E aí, tanto familiar como colega, como irmão da igreja, as pessoas vão perceber essa mudança. Pode ser gradativa, mas para o outro pode ser repentina, dependendo do tempo que você está de contato com essa pessoa. Então, as características de uma automutilação, você vai ver porque ela é mais visível, tirando quando é na parte interna da coxa. Já do suicida, da ideação, né, eu posso dizer assim, a fala e o isolamento são as características mais clássicas. E é muito complicado isso, porque as pessoas tendem a, dependendo, né, de como é que é essa convivência, a desmerecer a fala. Mas se quisesse se suicidar, já tinha se matado. Você cortou aqui só para chamar a atenção, você não quer saber, eu vou te ensinar como é que se mata. Tem essas coisas, né? Não é à toa que a gente hoje passa a ser crime, qual é a palavra?
esse incentivo, né, ao ato suicida, como a terceira ponte, por exemplo, de você passar com o carro no ônibus e falar, se joga logo, você está atrapalhando. Então, hoje você pode responder criminalmente por isso. Porque você não tem noção do que aquela pessoa está passando para chegar nesse momento, né? Então, o pensamento suicida, diferente do que é a automutilação, é uma desistência. Só que a vida é uma roda gigante, ela não para, né? E aí, às vezes, a gente quer parar a roda gigante, a gente quer descer. E não tem como. E, às vezes, a galera quer pular do carrinho, em movimento. Então, só quem passa, né, por esse processo é que sabe a profundidade do sentimento, do desespero, muitas vezes, e aí vai fazer a tentativa. E aí, você quer colocar sobre o Setembro Amarelo? Claro, claro, aqui, ó. Nós estamos iniciando o Setembro Amarelo, né, gente? Foi bem pertinente esse convite agora, chegando aí no final de agosto. Nós iniciamos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, assim, vai se falar muito sobre isso, né, principalmente nos canais de saúde. Há muito tabu em falar sobre suicídio, porque há um medo social de que falar sobre isso é incentivar, né? Então, há uma proibição de divulgação sobre isso, obviamente, porque, por incrível que pareça, há também dados que, né, vão comprovar que há um incentivo, sim, mas a gente não pode deixar de falar se é uma coisa muito expressiva, né? E, estatisticamente, nós vamos ver o quanto. E aí a gente conta com, quer orar por alguém? Estou sem saber o que orar? Ah, Deus, eu estou muito agradecido pela minha vida, eu quero orar por alguém. Ore por essa galera aqui, olha, é a galera voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. 188 é o número, é nacional, né, um programa nacional de saúde. Todas as pessoas que estão atrás dessa linha são voluntários. Não 100% são voluntários do CVV. São voluntários que fazem esses atendimentos. Não necessariamente são profissionais da saúde, são pessoas que sabem o valor de uma escuta num momento de desespero e elas se colocam à disposição para ouvir você nesse momento. Então, às vezes, você está passando por um momento muito difícil, você tem vergonha de falar, porque as pessoas não têm prazer de falar sobre isso, elas têm vergonha, muitas vezes, da automutilação, elas têm vergonha da ideação suicida, elas têm vergonha de mostrar a sua fragilidade, principalmente os líderes, né? Pessoas que ocupam lugar de liderança. E aí, você pode ligar no 188, porque essa pessoa está lá, ela não te conhece, você não precisa se identificar, mas você pode falar sobre o que você está sentindo, sabe? Então, existe um lugar. Agora, a parte triste da história, pode ser que você ligue e você tenha que esperar o atendimento, porque a linha está congestionada. O que significa que tem muita gente ligando para 188, porque tem muita gente passando por isso, silenciosamente, né? Então, a gente tem que estar atento para isso. Antes da gente continuar as perguntas, quer colocar a questão dos dados? A gente pode colocar logo os dados aqui, para o pessoal de casa também já acompanhar. Alguns dados que a Pamela trouxe aí para a gente. Então, por que eu trouxe? Na minha intenção aqui não é ficar levantando dado estatístico sobre suicídio, mas uma característica sobre isso que eu gostaria de falar. Só não deixa eu esquecer, que é a questão do gênero, né? Por que homens e mulheres têm uma diferença nesses números, né? E aí a gente vai falar um pouco de cultura sobre isso, né? Bom, então eu peguei essa informação do site do Ministério da Saúde mesmo, porque aí já é um site mais fidedigno, né? Esse levantamento é de 2018, que aponta que a intoxicação exógena, ou seja, a intoxicação desde medicamentos que nós temos em casa, a produtos de limpeza, né? Ingerindo produtos de limpeza nessa tentativa de morte, é o meio utilizado por mais da metade das tentativas de suicídios notificados no país. Então, é um dado também. Se você tem alguém que já tem demonstrado essa ideação, né, tô com uma fala diferente, você está percebendo como pai, como mãe, como irmão, se a gente puder, né, deixar longe dessa pessoa esse tipo de produto, lógico que é difícil, produto de limpeza em casa e tudo, mas é bom ficar atento sobre isso, sabe? Com relação aos óbitos, a intoxicação é a segunda causa, com 18%, ficando atrás das mortes por enforcamento, bem medieval, né? Porém, ainda aí vivo entre nós, com 60% do total dessas tentativas ou efetivações, né? Entre 2007 e 2016, foram registrados nesse sistema
106.374 óbitos por É suicídio. um número muito alto. É um número extremamente expressivo. Então, como não falar sobre isso? Como ignorar, ou como manter tabus sobre algo que está tão expressivo na nossa sociedade? Então, isso foi de 2017 a 2016. Porém, em 2016, e aí a gente está falando de um ano só, a taxa chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, com a notificação de 11.436 mortes por essa causa. 5,8 por 100 mil habitantes, quem entende aí, por habitantes, né? Quem entende aí de estatística já sabe que é um número extremamente expressivo. Então, não dá para falar que é um tabu, né? Não falar sobre isso. Então, por isso, o Setembro Amarelo ganha força agora na área da saúde e, graças a Deus, aqui também, né? Como uma voz para a gente discutir um assunto que está dentro das casas e que não é um assunto confortável. Bom, e aí eu entro entre a questão homens e mulheres. Lógico que a gente está seguindo a linha das intoxicações, como isso acontece, e aí que eu vou fechar depois na questão cultural, né? As mulheres representam quase 70% do total de tentativas de suicídio por intoxicações nesses 11 anos que foi feita a pesquisa, o levantamento. Sobre os agentes tóxicos utilizados, os medicamentos correspondem a 74,6% das tentativas entre as mulheres e 52,2% entre os homens. As intoxicações, então, resultam em 4,7% de óbito em homens e 1,7% nas mulheres. Bom, eu tenho 4,7% de óbitos em homem e 1,7% em mulheres. E as mulheres batem o recorde na tentativa. Então, vamos falar aí sobre cultura, né? Nós vivemos numa sociedade que vem de uma história patriarcal, obviamente, e a igreja também, né, trabalha essa questão do homem, o cabeça da casa. E, às vezes, esse papel que é assumido pelo homem, né, esse gênero masculino que tem que, né, ser a torre forte, faz com que ele não queira demonstrar as suas fragilidades. Para ele demonstrar a sua fragilidade, ele está quebrando com uma cobrança social, uma cobrança religiosa, uma cobrança familiar. Coisa que nós mulheres já fazemos assim mais tranquilamente, né? Então, nós temos mais tentativas, ou seja, nós chamamos mais a atenção para o problema. Olha, eu estou passando por isso. Vocês não estão vendo, eu estou gritando de alguma forma, seja no meu comportamento, seja na minha fala. Então, eu tenho mais tentativa feminina porque eu tenho mais chances de socorro com a tentativa. Então, quando eu tento mais, eu tenho mais chances de alguém olhar e me ajudar e me conduzir, então, ao tratamento necessário para trabalhar esse sofrimento que me faz pensar em tirar a própria vida. E o homem, por essa cultura, se fecha, não fala, e muitas vezes ele não tem as tentativas. Quando ele tenta, ele já chega ao óbito em relação às mulheres, porque ele já vai para valer, né? Porque não conversou, não sinalizou, por uma questão até de preconceito, por achar que homem não chora. E aí dizemos ao nosso colega de música secular, o Pablo, que homem chora sim, né? Precisa chorar. Então chorem, se precisar, chorem. Bom, e aí eu trago o último dado, que, poxa, fala muito da gente, afinal nós estamos no Sudeste, né? E o Sudeste concentrou quase metade, ou seja, pegando o Brasil inteiro, nós somos quase metade, com 49% das notificações, seguido da região sul, que concentra cerca de 25%, norte foi o que teve menores índices, em torno de 2%. E a gente pode pensar, por que então o Sudeste, né, tem esse índice tão alto? Eu vou arriscar, não é um dado estatístico que eu estudei, mas nós trabalhamos onde é o polo do Brasil, conhecido como, né, assim, o lugar dos profissionais das grandes empresas, São Paulo, né, onde foi a capital do Brasil e é onde tudo acontece muito, Rio de Janeiro, enfim, Minas Gerais, Espírito Santo, a gente, né, já fica feliz quando entra na previsão do tempo. Mas a verdade é que essa cobrança social também, né, de você ser bem-sucedido, eu preciso estar nas melhores empresas, e esses polos estão muito concentrados aqui. Pode ser um dado, gente, é lógico que eu convido vocês a pesquisarem sobre isso, mas nós estamos em 50% praticamente aí desse índice, e isso é muito preocupante. Então, não tem como não falar sobre isso. Com certeza. Certo. E, Anselmo, vamos seguir aí com as perguntas, porque eu acho que, assim,
Com esses dados, a gente esclarece muita coisa, a gente mostra o quão próximo isso está da nossa realidade. Isso. Não só dos adolescentes, mas da família de um adolescente, né? Eu ia falar isso agora. Se 5,8% dos aviões caíssem, eu não ia pegar um avião, por exemplo. Se eu andasse de ônibus e a cada 100 ônibus, 5,8 batesse, colidisse, eu não andaria de ônibus, né? Então, realmente é um número absurdo. E o que o Gabriel falou é muito relevante, né? Eu conheço 1.000 pessoas, um exemplo. Vamos supor que eu conheço 1.000 pessoas. Eu conheço 100 pessoas. Então, significa que 5,8 pessoas que eu conheço podem... Na matemática, elas vão ou tentar pensamentos suicidas ou vão se automutilar. E aí que vem a próxima pergunta. Eu, como amigo, eu como pai, eu como familiar, na minha vida profissional eu sou um líder também, tenho 1.000 funcionários, então estão lá, então de 1.000 funcionários, então 1.000, né? 50 vão ter pensamento suicida ou automutilação, concorda? Matematicamente Na verdade, falando. é 100 mil. Deixa eu Era ver. 100 mil? Fica um pouquinho maior essa Não, conta mas também, sua. essa aí fica menor. Mas Desculpa, é eu vi errado. expressivo, é Mas é expressivo. expressivo. Se fosse Que nos seja aviões, um na sua empresa. se fosse no avião, eu não iria pegar o avião, tá? Sim. O que eu posso fazer? Como eu faço? Eu conheço uma pessoa que está com pensamento suicida ou um adolescente, né? Nós somos professores de adolescente. Sim. Deus queira que não, né? Mas chegou um visitante, aí nós estávamos com blusa, escapuliu, viu o bracinho dele. O que eu faço? Eu escuto ele. Você falou algumas coisas, né? No CVV, vocês escutam as pessoas, né? Mas além de escutar, indicar o CVV, o que eu posso fazer? Qual profissional Ação que eu tenho que prática, buscar? né? Quais são as ações práticas? Como eu posso ajudar essa pessoa? Então, a minha proposta de trazer, inclusive, o CVV é porque não é todo mundo que legal. conhece, né? Então, às vezes, você está assim, nessa situação, meu Deus, e agora, o que eu vou falar? Não sei o que fazer, né? Então... Né? Ai, meu Deus, será que eu posso chegar, né? Será que eu não estou sendo invasivo demais e perguntar, né? Bom, o CVV já é um lugar que você pode, né? Vamos supor, e aí eu estou falando em qualquer contexto, não só no da igreja. Você está percebendo que a pessoa está com aquele comportamento, mas você não tem abertura com ela. Sabe? Faz um bilhetinho. 188, amigo, se precisar, liga nesse número. Legal. Porque às vezes a pessoa também não conhece, sabe? Não é uma coisa que passa na propaganda assim toda hora, né? Não é comércio. Então, assim, você tem um canal que você já sabe hoje que existe. Então, se com todas as suas dificuldades, limitações, independente, né, de qual é esse contato que você tem com a pessoa, você puder indicar, você já sabe que existe um lugar. Mas é lógico que a ideia é acolher. O que é acolher, né? Nós temos uma característica humana de automaticamente fazer os nossos julgamentos. A gente julga. Gente, quem falar que não julga... Eu já estou julgando aqui, falando que você não julga. Você pode não verbalizar o julgamento, mas a gente tende a julgar, né? Aí chegou a pessoa, está diferente, está com o braço todo cortado. Aí os olhinhos, começa. Já começa a maquinar. Aí os olhinhos começam, né? Aí, né, pro colega, a menina corta natural, o braço, né? Não consegue nem sarçar às vezes, né? Não olha não. Já olhou, já viu, a pessoa já se sentiu constrangida naquele momento. Então, se apresente, tudo bem. Falando no contexto de igreja, mais fácil, né? Porque a gente tem essa coisa já de acolher, sinta-se à vontade, estamos aqui, precisando de alguma coisa. Mas em casa, né? Que é onde a gente é a gente o tempo inteiro, e não tem como ser só cordialidade, porque a gente acorda de mau humor, porque você quebrou o copo, enfim. Percebeu os sinais? É a hora daquela conversa que às vezes os pais nunca nem tiveram com os filhos, dependendo do tipo de criação, né, da dinâmica da família, não dá para engessar isso. Filho, por exemplo, né, no caso do pai, filho, estou percebendo que você está diferente e eu estou aqui para te ouvir. Só quero te ouvir, se você quiser falar, obviamente. Se não quiser falar comigo, aonde eu posso te levar? Você quer falar com o líder lá da nossa igreja? Às vezes não quer, né? Porque vai se expor. Conhece. Acontece muito. Conhece. Você quer ir ao psicólogo? Que é uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, não tem a ver com a nossa vivência, não é seu melhor amigo, não vai te ligar para saber se você tomou o remédio ou não, porque o tratamento é ali dentro do consultório. É lógico que se tratando já, né, de alguma coisa que está instaurada como um transtorno, como consequência, né, de uma depressão já instaurada, a gente vai recorrer também ao psiquiatra, obviamente. Mas é abrir a possibilidade de escutas
que às vezes não é com a gente por causa da nossa atuação naquele lugar. Porque eu sou o pai, aí o filho não quer falar com o pai, eu não quero falar com o irmão, eu tenho vergonha de falar com o meu líder dos jovens. Porque é um tema muito polêmico, o negócio que você falou. Eu vou chegar para meu pai e falar, pai, estou querendo me suicidar. Não passa na cabeça, né? Como você falou, é muito complexo E mesmo. muitas vezes fica até com medo da reação da família, né? Sim. E se eu falar para meu pai, o que meu pai vai pensar? Vão me internar. Exato. São pensamentos assim que pode estar passando na cabeça desse jovem, desse adolescente, e vamos colocar assim, seria algo que nem aconteceria de fato. Mas acho que é o medo, né? A insegurança, porque para chegar nesse pensamento já foi algo que foi construído, não veio do nada. Isso não Acordei surgiu. assim, né? Ai, hoje eu vou tentar contra mim. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito importante colocar essas coisas. E, indo além, se você puder, assim, falar um pouco, pelo menos, como que funciona esse tratamento dentro do consultório. Tem níveis para que você entre com uma ação medicamentosa? É psicólogo, psiquiatra que precise primeiro? Qual é o primeiro especialista que você pode indicar, você pode procurar? Pode falar só um pouco sobre isso? Sim, claro, porque é uma continuação dessa pergunta, né? Que é o tipo de intervenção, o que a gente faz para ajudar nesse momento. Mas vocês colocaram, né, dessa complexidade, tipo assim, o que minha família vai pensar? Tem uma fala muito comum entre os conhecidos e familiares que se esse jovem, principalmente se esse jovem estuda, né, tem uma vida financeira estável, familiarmente falando, que se ele chega e fala assim, não quero mais viver. Aí pode ouvir, né, do terceiro assim, quê? Você tem tudo na sua vida, você come o que você quer, você estuda, você tem seus pais, você tem sua família, você tem tudo que eu nunca tive, inclusive. Como assim você quer tirar a sua vida? Né? Mimimi. Mimimi, exatamente. Então, assim, é tão subjetivo, isso é tão pessoal, gente, as questões são tão internas que não dá para você medir sobre o que você vê exteriormente falando, assim. Quem está vendo isso, está vendo o menino ir para a escola, está vendo ele no contexto familiar, está vendo ele na lanchonete no final de semana. Então, de que ele vai reclamar? Se ele tem as vestimentas que ele deseja. Mas a vida não é isso, né? Essas questões existenciais estão muito além. Então, no consultório, obviamente que se você tem alguém que está num processo de surto, a ponto de tentar, se tiver um transtorno, mas se não tiver um transtorno, só teve o episódio de tentativa de suicídio. Tentou ali, né? E vocês foram socorrer, viram o que estava acontecendo, chegaram a tempo. SAMU, obviamente, vai chamar. Ele vai encaminhar para os serviços de emergências, né, da saúde. As equipes de saúde, elas são preparadas para isso, para como receber essa demanda e encaminhar posteriormente, porque, obviamente, que depois disso vai se consultar com o psiquiatra ou com o psicólogo, quando não os dois paralelamente, tá? Dependendo do que levou a pessoa ao episódio de tentativa de suicídio, vai ficar só na terapia. Dependendo do que levou, vai começar primeiro com o tratamento medicamentoso e paralelamente a terapia. Porque tem uma causa por trás disso, né? Como a gente falou, não vou levantar e vou tentar contra a minha vida hoje. Então, o psicólogo que recebe, antes do psiquiatra, provavelmente, quando ele observar a demanda, dependendo de qual é essa causa que trouxe essa tentativa, ele vai encaminhar para o psiquiatra também. Ou vice-versa, né? O psiquiatra vai receber e vai encaminhar para o psicólogo também. Então, a gente trabalha muito junto nesse processo, porque a ideia é que a pessoa fique dependente da medicação, quando não se tratando de um transtorno já instaurado, que ela possa, né, retomar a sua autonomia, o seu plano de existência e caminhar de forma saudável, sem que ela tenha que ficar dependente de uma medicação, tá? Agora, são várias as situações que a gente lida, quando vocês me perguntaram em relação à questão de transtorno, que eu já falei que eu tenho vontade de pesquisar sobre isso, mas ainda não pesquisei. Como que esses transtornos têm a ver com as questões religiosas? Por que tem uma fala religiosa tão forte quando as pessoas estão em surto? Quem trabalha na área da saúde sabe do que eu estou falando, né?
E aí tem um caso lá de pesquisas antigas, meados do século XIX nos Estados Unidos, onde começaram a ocorrer muitos automutilações, mas eram mais nas mulheres consideradas histéricas. Esse dado é sobre isso, na verdade. E aí tem um caso que me chama a atenção, dessa pesquisa que eu fiz, que era uma mulher que tinha ficado viúva e, por uma questão religiosa, né, ela arranca os olhos. Entenda quando eu vou falar por uma questão religiosa. Ela arranca os olhos porque ela passa a desejar, ela entende que deseja, né, outros homens, e ela arranca o que faz desejar, né? Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Levou o pé da letra, né? Exatamente, Entendeu? a literalidade da coisa. Então, dependendo do transtorno psíquico, né, mental que essa pessoa passa, ela é literal. E se ela lê um versículo desse, ela pode chegar a esse nível. Por isso a questão da religiosidade, ela é também complexa e delicada num momento desse. Já pensou? E aí eu arranco porque simplesmente ele me faz pecar. A gente religiosamente, na hora, vai entender que ela entendeu a literalidade da coisa. A área da saúde psiquiátrica vai falar, ela está surtada, né? Nós temos a automutilação nesse caso. Por exemplo, como é que é aquela galera que... Autoflagelo? Sim. Autoflagelo é uma isso, mutilação, né? uma E automutilação. até uma prática que, religiosamente falando, era, né, do catolicismo Ensinado, antigo. né? Exatamente, É um status, né? É um status, né? E para que era aquilo? Para se purificar, né? Para se purificar. E se eu peço, por exemplo, para o meu líder me purificar? Então, aos olhos do jurídico, aquele líder pode estar causando, então, uma lesão corporal. Ele hoje pode ser processado criminalmente. Aos olhos da medicina, pode ser considerado, então, um transtorno do que se flagela. E aos olhos nossos, talvez até próprio da psicologia, você vai entender assim, bom, há um sofrimento ali. Por que ele se autopune dessa forma? E na religião vai falar, não, ele está se purificando. Ele é melhor que eu, né? Olha, ele consegue fazer isso, ele está levando, né, mostrando as chagas do seu corpo, né? Então, olha que complexidade, o que é automutilação. Por isso que não dá para linkar ele ao suicídio. E aí já casos clínicos mesmo, né, de atendimento aos meus pessoais, mas temos também isso aí em pesquisas. A automutilação para transferência de dor. Então, a dor na minha alma, ela é tão profunda, a minha dor psíquica ela é tão grande que eu preciso transferir ela para o corpo. Como? Porque no momento em que eu estou sentindo a dor no meu corpo, eu estou concentrada naquela dor. E aí eu consigo esquecer por algum momento a minha dor interna, a minha dor psíquica, a minha dor existencial. E aí, às vezes, isso pode se tornar compulsivo, porque se eu não resolvo essa questão existencial, essa coisa insuportável que me faz, né, não ter paz, eu vou transferindo isso o tempo todo. E por isso você vai ver alguns que são bem marcados mesmo. Mas não necessariamente porque querem tirar a sua vida, só querem transferir a sua dor. Como existem os que realmente fazem aquilo por punição. Às vezes por mau pensamento, né, de acordo com o seu próprio julgamento, pensa, eu não devia pensar isso, eu não devia ter feito isso, e aí vai lá e dá uma talhada para se punir. Né? Se autocastiga. Tem casos, gente, né? Na nossa juventude, o pessoal começava a fumar para fazer parte do grupo, né? Para ser reconhecido. Eu sou descolado. Podem acreditar, também existem os jovens que se automutilam de forma bem mais singela, né? Assim, só para deixar a marquinha e tal, para fazer parte daquele grupo. Sabe o grupo que tem um problema? Né? A galera dos casacos mesmo, a galera que anda isolada, mas que é uma galera. Então, eu também faço isso como uma forma de identificação. Entendi. Às vezes nem é o que eu quero, nem é o que eu sinto, mas eu quero fazer parte de um grupo. paga, né, por algo que ele quer, né? Quero fazer parte desse grupo, né? E aí eu vou lá e dou aquela cortadinha. Mas sempre a gente vai fazer essa indicação, porque a questão da psicologia ela é bacana nesse sentido, até para identificar essa esfera. Onde está querer fazer parte de um grupo, onde está um transtorno instaurado, onde está uma situação isolada de sofrimento, porque aconteceu algo que aquela pessoa não conseguiu compartilhar com ninguém.
E aí eu consigo discernir isso através desse atendimento, ou de um acolhimento, né? Pode ser um atendimento inicial só para acolher essa demanda e depois direcionar aí, de fato, por uma psiquiatria, ou orientar a família, né? Porque a gente, nesse momento, precisa orientar a família também. Dificilmente você faz um atendimento com alguém que tentou suicídio ou com automutiladores, principalmente se forem jovens, menores de idade, sem que a família seja convidada a participar. Legal. Você falou, né, da parte da religião, né? Da pessoa arrancou os olhos porque fez uma interpretação errada. Mas também na nossa carreira cristã, nós vemos a fé em Cristo Jesus, né? Fazendo coisas maravilhosas, né? Não vou falar de automutilação, porque eu não conheço ninguém, mas tem um amigo meu que era drogado, usava cocaína, um monte de coisa. Ele se converteu um dia, é pastor hoje, nunca mais usou. Que você olhar para ele, você não tinha emprego, sabe? Não conseguia emprego, nada. Vivia escravo das drogas, né? E ele encontrou a Cristo, a palavra de Deus, e ele nunca mais, ele, sabe assim, mudou completamente, estruturou a família, os filhos são engenheiros, educou a família dele. Então, Jesus Cristo fez uma transformação completa na vida dele, né? Mudou os interesses dele, né? Ele é evangelista, então ele fica na rua pregando para as pessoas, trabalha ali para ganhar o de comer mesmo, né? Como a Bíblia fala, né? E vive uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz. E eu sempre, quando eu estou com aqui não, mas meus alunos que eu já tive, eu falava com eles, é uma coisa bem legal que você falou, que é do não julgamento e da empatia. Você está na sua sala de aula e tem alguém quietinho, né? Igual você falou, bem quietinho, não conversa com ninguém, aí você vê que ele está meio triste, não debocha, cola nele, vira amigo dele, tenta ser amigo dele, porque ali você vai ser relevante, né? Eu queria que você passasse essa mensagem para os nossos adolescentes. Eu gosto sempre, não tive a oportunidade de falar para os aqui da igreja, mas de falar isso, você consegue ser relevante, você é a última esperança daquela pessoa, é você está entendendo? Você vai ser o canal de transformação. Ou você chegou na hora certa. Isso, você chegou na hora certa. Não significa ali que eu gostei que você falou, não significa, vamos supor que eu sou minha filha, né? Não significa que vai ser o que eu vou falar que vai resolver, mas eu me aproximei, né? A pessoa diz, eu quero, vamos na igreja, vamos na minha casa. Aí a pessoa vai na igreja, ele aceita Cristo e a vida dele é transformada. Aí eu queria saber de você, na sua experiência, né, que para nós falarmos, somos envolvidos na parte religiosa, né, que a gente vivemos isso e realmente até me arrepio, a gente crê muito nisso. E você está na parte dos médicos, da ciência, né, que é mais ciência mesmo. Como você enxerga a fé nesse processo, essa transformação que Cristo pode gerar nas pessoas e libertar disso? Porque, falando religiosamente mesmo, não estou julgando, porque pode acontecer comigo amanhã, né? Eu não quero julgar, porque é o que você falou, eu trabalho, tenho responsabilidades, né? No momento que as pessoas estão perdendo o emprego, seus sonhos estão sendo doença, né? Agora, pandemia, vou pegar, não vou pegar, peguei, um familiar pegou a Covid e faleceu, estou muito triste, e pode ser que isso aconteça comigo, mas como que a fé, né, pode me auxiliar nisso? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu sou um adolescente, estou lá na minha escola, como que eu posso ajudar? Eu não preciso pregar para ela, mas às vezes eu influenciar essa pessoa e trazer ela para a fé. Como que a fé vai transformar essa pessoa? Acho que a gente poderia falar disso por meses. Resumir, né? Como que a fé faz sentido nisso? Demora, né? Existe um ditado que eu adoro, que fala assim: a religião é o freio do mundo. Vocês já ouviram? Não, mas às vezes falava a isso. religião é o freio do mundo, porque a religião tem a ver com fé, certo? E aí eu vou te falar de experiência clínica também. Pela fé, né? E aí a gente vai colocar a fé em várias esferas, inclusive do conhecimento bíblico. Muitas pessoas só não tiraram sua vida pela fé. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente só não tiraram sua vida pela fé. Muitas pessoas que sentam aqui na nossa igreja, domingo a domingo, só não tiraram a sua vida pela fé. Seja pelo medo de julgamento, porque os suicidas não herdarão o reino dos céus, e aí eu volto ao não julgamento. Porque você não pode pegar uma pessoa que está num sofrimento desse e falar assim, mas você não pode fazer isso, você vai para o inferno. Cara, a pessoa já está em sofrimento, aí você vai lá e faz assim, vai, entendeu? Aí ela vai falar assim, já não faz sentido mesmo, então eu vou. Não é essa, né, a nossa posição. Esse acolhimento é o que Jesus nos ensinou o tempo inteiro. Diga pela mulher adúltera, né? Enquanto a galera estava lá, flau, né? É uma prática nossa cristã, né?
né, fala. Nesse caso não precisa nem ser cristão, né? Pra criticar, né? Não, eu estou falando que a gente conhece a palavra e a gente já deveria praticar isso, né? Nós deveríamos, a gente precisa chamar a nossa responsabilização. A gente teria que estar acolhendo, não era julgando. E ser acolhedor não é só ser conivente com o pecado, entende a diferença? Agora, Jesus deixou algo para a gente muito forte. O não julgarás, porque o peso de julgamento, gente, eu não quero fazer direito e nunca quero ser juízo. Porque o peso daquele martelo em condenar a vida de alguém é um peso muito alto. E Jesus já tirou isso da gente. Deixa que essa parte eu cuido, o julgamento é meu. Só cuida, só recebe. O tratamento também é dele. A gente só precisa ser o canal. Então, a fé, ela limita quando a pessoa conhece a palavra nesse sentido. Ela é e será ainda fator impedidor desse processo de suicídio para muita gente, por causa até desse medo. Mas tem essa questão do sentido da vida. Qual é o sentido da sua vida? O que dá sentido à sua vida? E aí, né, se você perde o emprego, e aí você, com a perda do emprego, você também quer perder a sua vida? O sentido da sua vida estava onde? No emprego, né? No emprego? Provavelmente, né? Não é à toa que Deus vai lá e manda Abraão sacrificar Isaac, né? Vamos ver onde está essa fé aí. O sentido está onde? Nas coisas que eu te dei, né? Deus falando, nas coisas que eu te dei, no filho que eu te dei, na casa que eu te dei, na igreja que eu te dei. Né? Nós temos problemas nas igrejas. E de repente você sofre um racha na sua igreja e aí de repente você abandona a sua fé? O sentido está na igreja? Ou Deus, Jesus, está acima disso tudo? Então, se você consegue transpor esse sentido de vida na existência e na conexão que você tem com Deus, não significa que nós não vamos passar por processos depressivos, por pensamentos e ideações suicidas. A gente vai passar, porque tem hora que é cansativo, tem hora que você não vê as coisas acontecerem. E aí você fala, Deus, me leva, que eu não aguento mais ficar aqui. Mas você está recorrendo ao Pai, então você sabe aonde você pode buscar. Do socorro bem presente, que de alguma forma vai te falar, eis-me aqui, vai passar. A gente sabe que vai passar, só que a pessoa que está naquele processo, ela não quer ouvir isso, ela quer a solução. Está sofrendo muito, né? Demais, ela não quer ouvir ninguém. E quando perde alguém, um ente querido, então vamos, já que a gente está falando de suicídio, vamos supor, você teve na família alguém que se suicidou. Gente, a família que ficou, ela tem 300 questionamentos dentro dela, pensando, o que eu não vi, o que eu não ouvi, o que eu não fiz, o que eu incentivei, aonde está a minha parte nisso. E às vezes você não tem parte nisso, familiar. Não tem. Mas aí você acha injusto porque foi embora sem resposta. Né? E o seu medo está também sobre isso. Se você é cristão ainda, meu Deus, ainda perdi o meu filho, o meu pai, meu marido, que foi e ainda perdeu a salvação. Calma, quanto a isso, cabe a Deus julgar. Cabe a Deus, não se preocupa com isso. Né? É lógico, gente, que são vários os fatores que levam alguém a tomar essa decisão, mas a pessoa tomou. E nem sempre eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu preciso também desse consolo, né, para algumas coisas eu entender que a minha caminhada com Deus é sozinha. Ela é individual. Mas se eu sei que eu posso contar com Ele, eu a mão firme aqui. E vai passar. Então, assim, às vezes nesses processos a gente questiona a fé. E esse questionamento da fé que é perigoso. Perigoso em que sentido? Porque muitas vezes quando você vê alguém que acabou de ter uma tentativa de suicídio, ou que está em depressão profunda, você vai ouvir algum irmão chegar para ela e falar assim, isso é falta de Deus. Cadê a sua fé? Gente, fé é você emitir energia, porque energia, entenda quimicamente falando, né? A gente precisa acreditar naquilo que nós não vemos. Não é isso a fé? Se não crer naquilo que a gente não vê, a gente sente, nós temos experiências, mas nós estamos profetizando muitas vezes algo de bom que vai acontecer, acreditando naquilo que a gente já colocou diante do trono. Pai, está aí. Eu creio que o Senhor vai me ajudar nisso. Lógico, né, que a gente tem que estar na posição. Mas às vezes você está num processo que você não tem energia para crer. Por que você não tem energia para crer? Porque crer requer força. E aí, se eu estou sem essa força, eu estou achando que eu estou sem a fé. Mas é na minha fraqueza que eu me faço forte. Por quê? Porque quando eu estou
naquele processo, onde eu não acredito em mais nada, que eu posso ver o milagre de Deus ser operado. Ele não vai agir aonde eu estou agindo, porque onde eu estou agindo ele não precisa agir. Ele vai agir onde eu não consigo. É aí que a gente entra com esse Jesus que pode resolver todos os seus problemas, que pode te dar uma nova orientação, um novo sentido de vida. Principalmente nesse processo pandêmico que nós estamos vivendo. Quantas pessoas perderam os seus planos, os seus projetos, e de repente elas vão ter que começar do zero. E Jesus pode dar a sua criatividade para você pensar, existe um mundo muito além do que você está imaginando, e eu vou soprar sobre o seu coração, sobre o seu ouvido, e você vai saber que você pode ir muito além daquilo que você pede ou imagina. Acho que é isso. Amém, amém. Deixa eu só fazer se eu entendi, Pode. então, né? Então, assim, nós comentamos o que fazer, né? Eu te perguntei antes, então eu estou entendendo aqui da nossa bate-papo que o que eu mais posso fazer é ser empático com a pessoa, né? Empatia com a pessoa, né? A compaixão, né? O olhar de compaixão, misericórdia. empatia, são coisas que Exato. andam junto, né? Às vezes só ficar do lado da pessoa, ou já fizeram comigo, né? Então eu vou falar que eu já fiz também. O Gabriel tá meio mal, né? Eu falo, Gabriel, mas rapaz, você canta tão bem, né? Você é tão simpático. Valorizar ele, né? Porque acho que essas pessoas não estão num momento de valorização, né? Aí contagiar com a valorização, né? Então, em resumo, é o que nós podemos fazer. E se eu estou nesse processo, se eu sou um adulto principalmente, eu posso procurar um psicólogo, né? Ninguém precisa saber que eu procurei um psicólogo. Se eu estou com vergonha, eu procuro um psicólogo, né? E se eu sou um adolescente, né? Tem que fazer amizade. Eu com o E pai, a ou com gente mãe, ainda com a faz professora. aqui de novo a propaganda do CVV, né? Eu posso dar 188 no meu quarto, eu sou adolescente, todo adolescente tem celular. Concorda? Meu filho tem 10 Ninguém anos de vai celular. saber. Pelo menos no nosso ciclo. Né? Ele vai no quartinho dele, meu pai e mamãe saiu e liga no 188, conversa com as pessoas, né? A gente faz tanta coisa escondida, né? Eu sei que fazer as coisas escondidas não é certo, né? Mas faz isso aqui. me desculpem os pais, fazer as coisas escondidas não é certo, mas é melhor do que não procurar, né? Então, né? E eu acho que a mensagem final para você que está aí com a gente, existe uma frase que eu falo para muitas pessoas e isso impacta às vezes, mas quem julga é Deus. Quem convence é o Espírito. O nosso papel é amar. Já falei isso para inúmeras pessoas da igreja e a gente já alcançou tantas pessoas com essa palavra. Quem julga Deus da condição ou daquilo que a gente está vivendo, somente a Ele cabe julgar. O Espírito Santo também convence de um processo errado ou de algo que não pertence à presença do Senhor, mas o nosso papel é amar. Nosso papel é amar ao próximo, nosso papel é ser empático, nosso papel é estar com a mão estendida. Então, são duas mensagens. Uma é para você que conhece alguém que está passando por esse processo. Ame, seja empático, tenha um olhar de compaixão. Todas essas temáticas, se você ainda não reparou e você está descobrindo isso agora, é para nos motivar a sermos empáticos com o próximo, com o nosso irmão. A depressão, a gente falou sobre isso. Na ansiedade, é a mesma coisa. A gente está falando hoje nessa questão de suicídio, da questão da automutilação. Vamos ainda falar de outros temas que vão levar a isso. Então, acho que a primeira mensagem que fica para a gente é seja empático. E a segunda é para você que está passando por isso. Olha, se você não tem meu número, muita gente da igreja tem meu número. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o meu número de telefone. Me liga, vamos conversar, vamos bater um papo. A gente tem pessoas que a gente pode te indicar, a Pamela, a Renata que passou por aqui, o próprio pastor. A gente tem uma equipe aqui na igreja para te ajudar, para conversar com você. Não, Gabriel, eu não quero conversar com ninguém da igreja. Olha aqui, gente, 188, Centro de Valorização da Vida. Liga, conversa com uma dessas pessoas. Nós queremos conscientizar de diversos assuntos e hoje conscientizar suicídio, pensamentos suicidas. Se você está passando pelo processo de automutilação, isso não é uma coisa que pode perpetuar na sua vida. É um processo de degradação. A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo todo. Amém. Então, a sua vida vale mais do que o mundo todo. A sua vida, você que está ouvindo aí e está com esses sentimentos, está com esses pensamentos, a sua vida vale mais do que o mundo todo. E a gente está querendo te passar essa mensagem aqui. Procure ajuda, ligue para esse número, ligue para o meu celular, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Ou então, se você ainda está meio coisado aí com a pandemia, vamos fazer um bate-papo virtual. Mas permita-se ser ajudado, permita-se vencer esse processo, vencer essa etapa. Pamela, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que falar. Setembro Amarelo está chegando, que em nome de Jesus existam muitas propagandas quanto a isso.
para que a gente alcance esse público que muitas vezes sofre calado, mas que demonstra, muitas vezes, num funeral de uma pessoa que viveu isso. Muitas vezes num parente muito triste porque perdeu alguém dessa forma. Então, que seja uma mensagem que a Pamela trouxe aqui, dados para a gente encarar que isso é uma realidade hoje, sim, próxima da gente. Para o Anselmo, representando aqui pai de adolescente, que você, pai, presta atenção. E eu representando aqui um amigo, um colega, um jovem que vive nesse círculo. Seja empático, preste atenção às pessoas. Vamos estar mais abertos a isso. Então, Setembro Amarelo chegando, 188, ligue, converse, procure alguém, converse com o pai, procure ajuda, procure um especialista. Não deixe que esse processo continue degradando a sua vida. Certo, Pamela? Posso dar uma dica? Claro, claro. Vou dar uma dica? Pode. Né? Nós temos o provérbio que diz que o silêncio vem dos sábios. E às vezes a gente está tão preocupado com o que dizer que a gente esquece de apenas estar. Só estar. Verdade. Só esteja do lado. Só abrace. Só mostre que a pessoa pode contar com o teu ombro e com o seu ouvido. Não necessariamente nós temos que falar. Só temos que estar à disposição. Um abraço já faz a diferença. Ai, não fala de abraço agora em pandemia. Então, se você não pode dar um abraço numa pessoa desconhecida, pelo menos disponibiliza uma conversa. Exatamente. Ser ouvinte. A escuta. Então, fica essa mensagem, Pamela, obrigado, porque é uma temática que não pode ficar oculta, é uma temática que não pode ser tabu, e você esclareceu de forma muito clara. Acho que eu e Anselmo, a gente pode ter chegado aqui cheio de dúvida, e como foi esclarecedor. Muito bom. E para você que assistiu aí, não deixe de compartilhar esse vídeo. A gente está produzindo esse material para ficar guardado, para ficar as 7 chaves aqui para a gente ter o tempo todo esse recurso, mas ao mesmo tempo ser compartilhável e ser propagado e estar num processo de contágio mesmo. Então, vamos verdadeiramente repassar essa mensagem. Não se cale se você está passando por esse processo. Não guarde isso para si de forma autodestrutiva. Compartilhe. Compartilha com esse número que vai estar aí na descrição do vídeo. Compartilha com o 188, Centro de Valorização da Vida. Mas vamos compartilhar. E como a gente tem feito os devocionais diariamente da igreja, né, vamos contagiar esperança nesse momento. Pamela, obrigado mais uma vez pela sua presença. Anselmo, obrigado. Tamo junto. Toda a equipe técnica que estava aí, muito obrigado, Gustavo, Cristiano, Edil. Deus nos abençoe. Chute o balde dos pensamentos suicidas. Chute o balde da automutilação. E que a gente viva uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Até a próxima. Tchau, tchau.